Rosiane, a gente tem que falar sobre a questão da PEC do voto impresso. Deu o que falar, vinha dando o que falar, ainda vai dar o que falar, mas o fato é que nós temos a votação realizada. Nós tivemos uma derrota do governo federal, porque a PEC ela foi rejeitada, e nós temos a atuação dos parlamentares aqui do estado do Amazonas. Eu vou aqui falar como votou cada parlamentar nosso, cada deputado aqui do estado do Amazonas, começando com o Bosco Saraiva, do Solidariedade, que votou não em relação à PEC do voto impresso, para não termos o voto impresso. O delegado Pablo, do PSL, votou sim. Dá para botar na tela, Rafa? A gente está sem aqui, Rose. Acabei não passando para o Patrick, um vacilo meu aqui. Mas vamos lá. Bosco Saraiva, do Solidariedade, votou não. O delegado Pablo, do PSL, votou sim. Marcelo Ramos, do PL, votou não. Silas Câmara, do Republicanos, votou sim. Átila Lins, do PP, sim. Capitão Alberto Neto, do Republicanos, sim. José Ricardo votou não. E Sidney Leite, do PSD, votou não. Então nós tivemos aí metá-metá. 4-4. São 8 parlamentares, né? 8 deputados. Foram 4 a favor do voto impresso e 4 contra. Como é que a gente pode avaliar a nossa bancada neste assunto tão sensível, Rose? Parlamentares que estão hoje mais alinhados ao coordenador da bancada, politicamente no campo político, não alinhados no sentido de ligação e de boas relações, alinhados no campo político do que se desenha para a próxima eleição. São os mesmos parlamentares que se posicionaram também contrários a essa medida. Não vou entrar no mérito, eu estou separando por campo político, tá bom, Rafa? Os parlamentares que estão um pouco mais alinhados à pauta da direita e também ao presidente Bolsonaro, você vê o Átila Lins, por exemplo, eu tenho certeza que ele sabe exatamente o que significa isso e o que significa as urnas eletrônicas, mas hoje ele é do PP, e o PP, a gente já falou aqui, é um partido que deve receber o presidente da República como um dos seus filiados para disputar a próxima eleição. Então, ele acaba sendo também a favor nessa votação aí da defesa que se faz do voto impresso, né, do voto impresso. O capitão Alberto Neto e o Pablo. O delegado Pablo é interessante, claro que ele tem esse eleitor voltado à direita, que também se demonstra um pouco decepcionado com algumas coisas que se colocaram na linha, na trajetória do mandato dele, mas ele não pode se distanciar totalmente dessa turma, porque provavelmente, né, no campo da esquerda ele não tem voto, né? Mas de toda sorte é um delegado federal, né, Rafa? Um delegado federal que tem informações suficientes para compreender como funciona o sistema da urna eletrônica e não ser favorável neste momento a esse tipo de proposta, que claramente é uma proposta que só tenta retirar o foco do que realmente se precisa discutir no país, da realidade deste país e do que está assolando os brasileiros neste momento. Pois bem, a gente teve então essa votação e tem um comentário já. Os nossos ouvintes estão aqui acompanhando e reagindo ao que aconteceu lá na Câmara. O Orlando César, que sempre participa, é bastante ativo aqui na coluna conosco, em toda a programação ele fala o seguinte, ó: onde é que está a democracia nisso? Os votos do sim venceram o não. O placar foi 228 a 219, mas como no Brasil o voto não vale nada, venceu quem tem menos votos. Aí a gente entra numa questão de lei, né? De regulamentação, de regra, né, Rose? Porque não é a maioria simples, né? É uma quantidade específica de votos e isso tá lá, é constitucional, né? Pois é uma discussão aí que precisa as pessoas se informarem, ter um pouco mais acesso à informação, a proposta de emenda à Constituição. Ninguém pode brincar com a Constituição da forma como estão brincando agora, Orlando. Isso é muito grave para mim, para você, para todo mundo. Há muitos direitos em jogo, muitos direitos que a gente nem sonha, o quanto a gente já está perdendo neste momento. Então, uma proposta de emenda à Constituição precisa de uma votação de pelo menos 308 parlamentares, e em 2 sessões, né? Ser aprovado em 2 sessões. Não foi o que aconteceu ontem. Esse placar aí foi colocado como uma derrota muito ruim para o governo Bolsonaro. Foi tratado dessa maneira. Ele tendo como principal discurso e proposta esse momento o uso dessa coisa de invalidar as urnas eletrônicas, defender o voto impresso, e aí isso ter uma derrota na Câmara dos Deputados, em função de não ter conseguido a maioria, faltou a ele pelo menos 100 votos para chegar ali, né, no placar necessário, é uma derrota importante, sim, para o presidente Bolsonaro. Mas eu acho que não chega na mesma medida
da repercussão na mídia toda, Rafa. Porque a mídia toda tratou como uma derrota muito grande para o presidente Bolsonaro, mas essa mesma mídia... Oi? É verdade, foi tratado como uma derrota acachapante, né? Mas se a gente for observar bem, o próprio Orlando, um ouvinte que está ligado, lembra, né? Que o placar foi 228 para o sim, 219 para o não. Ou seja, a gente teve vários votos ali a favor da proposta do presidente Bolsonaro. Acho que não é acachapante, né, Rose? Se fosse um projeto normal, tinha aprovado. Não é um projeto normal, uma proposta de emenda à Constituição, e acho que é possível que a gente encerre aqui, não se aprofunde demais, mas aqui não se muda a Constituição de qualquer maneira. Não se deve atacar a Constituição da forma como ela está sendo atacada também nesses discursos. Mas é importante a gente se ater à quantidade de votos. Essa mesma mídia, como eu vinha falando, prometeu, disse, na verdade, que os adversários do Bolsonaro prometiam uma derrota acachapante. Eu acho que essa derrota acachapante não ocorreu por meio dessa votação, desse placar aí. Ele saiu com uma quantidade maior de votos dessa demonstração de queda de braço que aconteceu ali na Câmara dos Deputados ontem por meio dessa votação. Havia uma expectativa, sim, que o presidente fosse flagrantemente derrotado. Eu acho que essa votação, esse placar, não demonstra exatamente isso. Demonstra a política como ela é, o jogo político da forma como ele funciona. Este grupo de parlamentares que aumenta hoje a quantidade de votos das defesas do presidente Bolsonaro e aprova muitas questões que ele está sendo colocado ali, de acordo com os interesses e os acordos políticos de bastidores, ele estica a corda e também solta a corda conforme a necessidade desse jogo. Então, você vê, o discurso do presidente da Câmara, do presidente do Senado, não é um discurso contundente em defesa da Constituição, da democracia, que poderia colocar maiores rédeas, maior constrangimento à conduta do presidente. Eles não vão nessa linha de frente. A votação também, ela se expressa por meio disso. O impeachment, por exemplo, que é defendido pelos adversários do Bolsonaro, com essa demonstração de votos, ele não tem espaço para acontecer dessa maneira. Então, assim, esses votos, não se enganem, não é apenas pela força política do Bolsonaro que ele demonstrou não ter de articulação. É a força política de forma de tratamento deste centrão, destes partidos que hoje conduzem esse jogo político lá, de esticar a corda e soltar um pouquinho depois. Um outro dado, Rafael, em relação a esse placar que eu vi também, se eu não me engano, foi Vera Magalhães que colocou lá no Twitter. Ela coloca que essa terceira via, que tenta se articular e se defender para a próxima eleição, em função dos resultados das pesquisas em torno do Bolsonaro e do Lula, ela demonstra não ter nenhuma força, não ter agenda, sobretudo no momento desse placar aí, né? Esse é um placar que é dividido. E a terceira via, que são partidos aí que poderiam surgir com outras propostas de eleição, de candidaturas, do DEM, PSD, Novo, eles também se dividiram nessa votação entre um lado e outro, sem demonstrar ter uma pauta, sem demonstrar ter uma articulação, um posicionamento em relação a essas questões. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando os próximos capítulos dessa discussão, se é que teremos. O Elon Nunes está me passando aqui uma mensagem também, nosso ouvinte. O resultado sequer chegou a 50%, dos 513, apenas 228, 44%. Bolsonaro sequer conseguiu metade da Câmara, não aprovaria se fosse projeto de lei complementar. Esse aqui é um posicionamento dele. Teve vários parlamentares que ficaram sem votar, Elon. Muitos parlamentares que Bolsonaro poderia ter voto positivo e outros que ele poderia ter voto negativo. Não é, o que a gente quer dizer é que o placar não é confortável nem para um lado nem para o outro, mas ele serve a um jogo político que está sendo tocado nesse momento, pelos dois lados. A outra coisa é que eu recebi uma mensagem, Rafa, para finalizar rapidinho, ontem, do deputado Alberto Neto, sobre o nosso comentário aqui a respeito da falta de atuação, a falta de eloquência, a falta de representatividade de uma base que tenha mais capacidade intelectual. O Alberto Neto, o deputado federal, mandou uma mensagem, depois que ele viu aí a nossa coluna, defendendo que há estratégias de atuação, por parte dele, inclusive, e que o foco fica mais no voto do que na forma de falar ou no confronto com os opositores ao governo. É a opinião do Alberto Neto em relação a essa questão. Valeu, Rose. Obrigado pela participação. Até a próxima. Até a próxima.